Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Nossa aula de hoje ela vai ser bem curtinha, porque a prova vai deixar uma atividade digital, tá bom? Só lembrando como é a nossa atividade digital, eu deixo o link lá no grupo, abaixo dessa aula, tem um link com o nome atividade, aí mal com L e mal com U. Vocês vão clicar nessa atividade, não precisa baixar nada. Só clicar e já vai direto para a atividade, tá? Uma atividade bem simplesinha, viu? Só tem 5 questões. Então, tenham atenção quando forem responder essa atividade, tá certo? Para hoje eu tinha programado para nós iniciarmos o assunto mas e mais, tá? O uso dessas duas palavrinhas. Porém, nós ainda estamos finalizando o uso do mal com L e do mal com U. Temos uma atividade de caderno ainda para corrigir, tá? Então, na segunda, nós temos aula na segunda, não, temos aulas na terça, não é? Isso, então na terça-feira eu corrijo a atividade de caderno com vocês. Terça não, na quarta, nós temos aulas na quarta-feira, tá? Então, na quarta-feira, a Pro corrige a atividade de caderno. Vou deixar essa atividade digital para que vocês treinem e aí percebam como está o conhecimento de vocês nesse assunto, tá bom? Então, ao final dessa aula, você vai lá, clica na sua atividade para realizar. Então, nosso assunto, mal com L, mal com U. Então, gente, quando utilizar o mal com L ou o mal com U? Vou colocar aqui para vocês. Bom, o mal com L eu vou utilizá-lo na forma escrita, até porque esse assunto é um assunto de ortografia, não é? Na forma falada tá tranquilo, porque eles têm o mesmo som, então, pelo contexto, a gente entende a frase que o emissor quer falar. Agora, quando for na forma escrita, aí eu tenho essas regrinhas. Eu vou poder usar o mal com L quando eu puder substituir pelo bem e a frase continuar correta, continuar coerente. Eu só vou poder utilizar o mal com U quando eu for utilizá-lo e eu puder substituí-lo pelo bom e a frase continuar correta, tá? Porque onde cabe um, cabe o outro. Lembra que a Pro conversou com vocês que eles são amigos? Então, quando utilizar o mal com L? Quando na mesma frase eu puder utilizar o bem e a frase não ter nenhuma alteração no sentido dela. Olha só. Hoje eu estou passando muito mal. Eu utilizei aqui o mal com L, porque se eu fosse utilizar o contrário, é sempre fazer esse joguinho do contrário, para ver se dá certo. Então, aqui eu usei mal com L, porque se eu for utilizar essa frase no sentido contrário, ao invés de dizer que eu estou passando muito mal, eu digo que eu estou passando muito bem ou que eu estou passando muito bom? Que eu estou passando muito bem, não é isso? Então, o correto aqui vai ser bem. Então, o que acompanha o bem é o mal com L, por isso que foi utilizado o mal com L aqui, tá certo? Já para eu utilizar o mal com U, eu tenho que observar, porque se eu for utilizar o mal com U na escrita, quando eu for substituí-lo pelo bom, tem que dar certinho, tá? Tem que ficar ainda a frase correta, olha só. Ela está sempre de mau humor. Qual mal que eu uso? Mal com L ou mal com U? Vamos fazer o jogo do contrário? E se eu quisesse dizer o contrário? Ela está sempre de bom humor ou de bem humor? Bom humor, não é? Então, se eu utilizei o bom, sabe que com a palavrinha bom eu só posso utilizar o mal com U, tá certo? Aí você faz esse joguinho que você vai conseguir perceber se vai utilizar o mal com L ou o mal com U. E aí eu usar esse exemplo para falar com vocês sobre esse assunto. O lobo aqui, ele vai ser mal com L ou mal com U? Vamos pensar no contrário. Esse lobo seria lobo bem ou lobo bom? Lobo bom, não é? Então, aqui vai ser mal com U, porque o contrário seria lobo bom, tá? Vou te mostrar como fico utilizando mal com L. Ó, o lobo é mal. Então, até aí, teoricamente está correto, né? Mas se eu for utilizar o contrário, o lobo é bem? Opa, não deu certo, não deu certo. Então, isso daqui nós não vamos usar, porque não dá para usar o bem
Gente, lembrando, sempre tem que poder utilizar o parceiro dele, porque se não puder, não é aquele mal que você está usando de forma correta, certo? Nós respondemos essas frases antes da atividade, tá bom? Conversamos sobre ela, certo? E principalmente realizamos a atividade da página 204 e 205 também, tá ok, gente? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos realizar a atividade digital que a Pro deixou para vocês, tá? Agora, nós temos a atividade digital. Vai lá no grupo, clica na atividade e realiza a atividade, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu preciso que vocês realizem essa atividade para eu perceber se adquiriram o conhecimento correto para eu poder passar para um próximo assunto, tá bom, gente? Então, um beijo, um cheiro, bom final de semana para vocês. Realize a atividade, não esqueça de colocar o nome e o e-mail, tá? Ela vai estar disponível desde da hora que vocês estiverem assistindo essa aula, já vai estar disponível lá. Então, assistam essa aula quando for umas 7 horas, 8 horas, na verdade, que é sempre o nosso horário, 8 horas, a Pro vai lá e libera, tá bom? A sua pontuação. Pontuação não, na verdade é a quantidade de acertos, tá? Aí você vai lá, cada questão vai valer um ponto. Se você acertar todas, você conseguiu 5 pontinhos aí para a participação, tá bom? Então, um beijo, um cheiro, bom final de semana e até mais!